Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavra para a nossa meditação que se encontra no livro de Lucas 18, capítulo 1 a seguir, que fala da parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Amém? Então, nós estamos diante de uma parábola muito conhecida e que nos traz um grande ensinamento. O ensinamento da persistência, o ensinamento do orar, o ensinamento do perseverar, o ensinamento de nunca desfalecer diante de qualquer tipo de situação. Por mais difícil que seja o problema, nós não devemos nos abater. Então, essa viúva foi uma viúva perseverante. Então, ela estava diante de uma situação que naquela época era muito complicada. Uma viúva naquela época, se para a mulher já era difícil, e viúva pior ainda, porque elas eram desprezadas. Elas não tinham voz e nem vez na sociedade. Mas aquela viúva, nem por isso ela desfaleceu, nem por isso ela desistiu. Mesmo sabendo que aquele juiz era um juiz que não seguia os protocolos da lei. Ele não respeitava os homens, ele não temia ao Senhor, mas mesmo assim, ela não desistiu daquilo que ela almejava, que era a justiça, né? Para que acontecesse a justiça a favor da causa a qual ela tinha colocado na mão daquele juiz. Eu imagino, né? Quantas vezes essa viúva bateu na porta desse juiz: juiz, por favor, faça-me justiça. E ele ignorou ela. Mas eu imagino ela dizendo: se ele pensa que eu vou desistir, ele está muito enganado. Eu vou bater na porta, vou persistir até que ele faça justiça. Foi exatamente o que esta mulher fez, o que esta viúva fez. Ela não desistiu, ela persistiu. A mesma coisa somos nós. Temos que persistir nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Temos que colocar na mão de Deus aquilo que não podemos fazer. E o possível, aquilo que é possível aos nossos olhos, às nossas mãos, que nós venhamos desempenhar o nosso papel e fazer. Foi o que aquela viúva fez. A função dela era insistir para que a justiça fosse feita. E foi exatamente o que ela fez. Quantos não você tem recebido? Quantos não? Quantas portas nós temos batido e a gente não tem resultado? Mas nem por isso nós deixamos de seguir adiante, nós deixamos de persistir. Principalmente que nós temos um Deus grande. E o nosso Deus, quando ele vê o nosso esforço, a nossa luta, ele está na caminhada. Porque não fique pensando eu e você que as coisas vão cair do céu. Vou cruzar os meus braços porque o meu Deus vai fazer por mim. Ele faz, mas cada um tem que fazer a sua parte.
Então, perseverar na presença do Senhor, não desistir de orar, não desistir dos caminhos do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, né? Ele é grandioso para fazer aquilo que nós precisamos. Agora depende de nós. E se por acaso demorar a Deus fazer aquilo que nós almejamos, porque ainda não é o tempo dele, mas no tempo dele ele fará. Que nós possamos perseverar e esperar o tempo de Deus. Amém? Esta é a palavra de hoje para a nossa meditação. Ficam todos com Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, né? Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado. Somos gratos a nosso Deus, porque hoje Ele já nos deu o privilégio de deitar e acordar, né? Estamos aqui respirando, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Isso já é uma grande vitória. Amém?